Embora a guerra tenha acabado, os americanos não sabem como os japoneses vão reagir. A situação era tensa, não dava para saber se eles iam disparar ou não. Estávamos voltando para o Japão. Mas pensávamos no meio de evitar que os americanos tomassem o submarino. Então discutimos a possibilidade de afundá-lo próximo à costa. Mas antes que os japoneses possam executar o plano, os motores do submarino param de funcionar. O submarino americano sinaliza para que o I-401 se renda, mas Arizumi se recusa. Várias horas se passam com as armas americanas apontadas para o I-401. Muneo Bando recorda como foi a captura. Eles apontaram os canhões para nós e ordenaram que um oficial fosse enviado ao submarino deles. Nós pensamos, como assim enviar alguém? Vocês devem enviar alguém para nos buscar. Insistimos em mostrar nosso orgulho e em lidar com eles de homem para homem. Bando fala um pouco de inglês e é enviado para negociar com os americanos. Eu disse, se formos obrigados a nos render, cometeremos suicídio. E eles disseram, harakiri não é bom. Eles conheciam o termo harakiri. Tóquio ordena que o I-401 se renda aos americanos. Por fim, Arizumi se curva ao inevitável e a bandeira preta, símbolo naval internacional de rendição, é içada. Mas para o comandante Arizumi, a humilhação da derrota é grande demais. Eu fui tomar um café, tinha acabado de me sentar, quando ouvi um forte estampido. Era o suicídio. O capitão e eu corremos para dentro e vimos que o comandante Arizumi tinha tirado a própria vida. Eu ouvi o capitão dizer, ele finalmente se matou. Toda a tripulação japonesa é aprisionada. Marinheiros, pilotos e equipe de apoio. Marinheiros americanos assumem o controle do submarino gigante. Eles logo percebem que estão numa embarcação diferente de tudo que já viram. Um dos primeiros americanos a bordo do I-401 é um jovem marinheiro chamado Paul Whitmer. Ele fica impressionado com a estrutura incomum de casco duplo do submarino. Chegamos à sala de máquinas e havia uma porta para um compartimento vizinho. O que está acontecendo aqui? Demos uma olhada e havia outro conjunto de motores lá. Salas de máquinas a bombordo e a estibordo. Descobrimos que eram dois cascos unidos. Dois submarinos, um ao lado do outro. Os japoneses permanecem a bordo com apenas 6 americanos, agora no comando. Cada um de nós tinha uma 45 e um pente extra no bolso. Se tivesse que usar, eu teria usado. Era muito tenso. Ninguém confiava em ninguém. Não sabíamos o que esperar. Podíamos ser rapidamente dominados, porque éramos em número muito inferior. E se eles resolvessem afundar o submarino, não teríamos como sair. Os americanos acorrentam as escotilhas abertas para evitar que os japoneses mergulhem o submarino, levando os marinheiros com eles. Com o passar das horas, as tensões diminuem entre os antigos inimigos. Eles agora têm um objetivo em comum: operar o submarino e levá-lo em segurança a Tóquio. Na sala de máquinas tínhamos de aprender a nos comunicar com os japoneses.
Eles tinham que nos ensinar e nós a eles. Precisávamos saber algumas palavras relativas ao motor, as coisas mais básicas. Tentamos estabelecer uma camaradagem e aprender os símbolos e as palavras deles, para saber o que era isso, o que era aquilo. Após o desembarque da tripulação japonesa, a Marinha decide levar as embarcações incomuns aos Estados Unidos para estudos mais detalhados. Em dezembro de 1945, eles partem do Japão com destino a Pearl Harbor. Os submarinos capturados chegam um pouco depois do Ano Novo de 1946. A Marinha Americana não perde tempo e inspeciona e registra cada detalhe do design do super submarino. Mas em março de 1946, uma nova realidade começa a surgir e os submarinos I-400 mais uma vez são envoltos em segredos. Desta vez são os Estados Unidos que querem escondê-los da União Soviética. Um grande submarino que leva aviões projetado para ataques estratégicos é exatamente o que não queremos que os russos tenham. E era a Guerra Fria. Sim, o início da Guerra Fria. Antes que os russos pudessem enviar uma delegação para inspecionar os submarinos, a Marinha Americana toma uma decisão apressada. Em 31 de maio de 1946, o I-401 é fundado próximo à costa de Pearl Harbor. 2 dias depois, o I-400 junta-se a ele no fundo do mar. E com eles vão os segredos da engenharia japonesa da Segunda Guerra Mundial. Ninguém jamais conhecerá todo o seu potencial. Se a pergunta for, a operação do I-400 teria mudado o curso da Segunda Guerra Mundial? Eu acho que não. Teria complicado as coisas em 1942, mas não em 45. Exato. E o Japão se rendeu por causa da enorme superioridade material dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam com disposição e desejo de usar aquele enorme poderio para se vingarem de Pearl Harbor. Mesmo que as chances de sucesso fossem pequenas, não há como se contestar que os I-400 eram armas notáveis, um triunfo da tecnologia que chegou tarde demais. Mas o mais importante foi o precedente que estabeleceram para a disputa entre submarinos na Guerra Fria no início da Era Atômica. Nos anos 50, um novo submarino americano foi lançado, possuindo uma grande semelhança com o super submarino japonês. A classe Regulus, com um hangar montado no convés para o lançamento de mísseis no lugar de aviões, abriu o caminho para os submarinos bélicos, que estão no coração de um arsenal nuclear moderno. Não acredito que antes disso alguém tenha pensado em submarinos como uma forma de atacar cidades inimigas. Essa ideia hoje é comum para o uso de armas nucleares dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e até Rússia. Mísseis com ogivas nucleares lançados por submarinos para atacar cidades inimigas. Ao transformar os submarinos em armas ofensivas voltadas para atacar populações civis, o I-400 mudou para sempre a forma como as guerras seriam travadas. Versão Marshmallow São Paulo.